Bom, agora são 8 horas, tá chegando mais alunos aí, mas nós vamos então começando aí a nossa aula, certo? Bom, assim como a nossa aula de ontem, de parte teórica de conversão, essa aula também está sendo gravada, certo? Então eu vou começar me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 1. Assim como também como na aula de ontem, pessoal, a qualquer momento que vocês tiverem alguma pergunta aí, vocês podem fazer, certo? Tanto pelo microfone quanto pelo bate-papo. O único problema é que quando eu estiver com o slide no formato de apresentação, eu não consigo ver o bate-papo, certo? Então, de vez em quando eu vou dar uma parada, olhar para o bate-papo, ver se tem alguma pergunta. Então, eventualmente, eu posso demorar um pouquinho para responder, certo? A não ser que vocês abram o microfone e façam aí por áudio. Então, qualquer pergunta, fiquem à vontade para fazer a qualquer momento, certo? Eu vou começar a aula mostrando o ambiente Moodle, certo? Onde está o conteúdo aí da nossa disciplina. Então, eu vou clicar aqui na aba. Primeiro, deixa eu compartilhar, né? Agora sim, estou compartilhando aí o meu vídeo. Eu vou então aqui para o Moodle. Então, nós temos a nossa disciplina aí de LCON 1, que é Laboratório de Conversão de Energia 1, certo? Bom, por enquanto nós temos somente duas abas, né? A aba aqui sobre Introdução e Motivação e a aba do Experimento 1, que é sobre eletromagnetismo. Com as informações que nós temos aqui então na parte de introdução, né? Tem o link para essas aulas síncronas, né, para o RNP. Então, tanto aqui na parte superior vocês têm o link, quanto sempre no início aqui também vai ter o link, certo? Em cada um dos experimentos. O link é sempre o mesmo, tá, pessoal? Eu sempre vou usar o mesmo endereço para facilitar aí a nossa vida. Aqui tem a mensagem que eu enviei para vocês pelo Swap e os slides da introdução, tanto no formato PowerPoint quanto no formato PDF. São os mesmos slides, salvos aí em formatos diferentes. Aqui na introdução, eu tenho um modelo ali de slide do experimento, que é mais ou menos como eu ministro a aula de laboratório. Esses slides, eles foram aí concebidos, né, para aula presencial, certo? Então eu vou tentar adaptar aqui para nossa aula remota, certo? Mas eles foram feitos para aula presencial. Aqui tem na sequência, então, essa modelo que eu tenho aqui é mais ou menos a dinâmica que nós vamos ter no nosso experimento, certo? Eu sempre coloco os slides do experimento. Vocês têm também um roteiro da parte experimental, e esse roteiro também foi concebido para a aula presencial. E aqui o modelo de relatório, certo? Então, esse experimento zero é simplesmente para a gente mais ou menos saber como que vai ser a dinâmica e como que deve ser o relatório. Aqui também tem mais algumas orientações gerais aí sobre o relatório. Ok? Então, essa parte de introdução, na aula presencial eu costumo gastar um pouco mais tempo nessa introdução. A gente comenta bastante também sobre questões de segurança, que apesar da nossa aula não estar sendo presencial, nós não estarmos no laboratório, é importante vocês terem em mente, né, que no laboratório nós sempre utilizamos calça, né? Não se pode ir de saia ou bermuda, certo? Não é aconselhado. Às vezes a gente é um pouquinho negligente, mas o correto num ambiente de laboratório que a gente tenta imitar um ambiente industrial é sempre calçado fechado, calça, sempre tomar cuidado com as nossas roupas, né, que não tenham cordões, né, ou mesmo
crachá pendurado, né? Esse tipo de coisa em ambiente industrial é perigoso, certo? Nós vamos ter alguns laboratórios, nós teríamos alguns laboratórios, né, que tem máquinas rotativas, então se esse tipo de coisa da roupa enrosca no eixo da máquina, isso pode machucar muito, certo? Pode levar a ferimentos. Nós também temos que tomar cuidado aí com a questão de eletricidade, né? No laboratório e em ambientes industriais, nós estamos sujeitos aí a lidar com eletricidade, principalmente nós engenheiros aí de automação, né? De eletrônica também, que pode mexer com equipamentos, né? Apesar do laboratório de eletrônica geralmente lidar com tensões baixas, o engenheiro eletrônico também no ambiente industrial vai estar sujeito a mexer com tensões altas, certo? Tensões 110, 220 volts, 380, né? E tensão elétrica, eletricidade é algo perigoso, então nós temos que tomar muito cuidado, muita atenção quando formos mexer aí com equipamentos elétricos. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Tá, joia. Então, essa parte de introdução, no laboratório, geralmente eu faço um primeiro experimento mais para demonstrar o uso dos equipamentos, certo? Demonstrar a dinâmica que seria no laboratório. Esse semestre, como ele é bem curto, nós só temos 14 semanas, nós já vamos, na aula de hoje, começar então na nossa experiência 1, certo? Então, eu vou agora para a aba aqui da experiência 1. Antes, na verdade, eu queria mostrar o slide da introdução. Só um minuto. Então, aqui nossa aula de introdução ao Laboratório de Conversão Eletromecânica 1. Nós devemos ter no semestre 6 experiências e uma simulação sobre eletromagnetismo e transformadores, mais 5 experiências e uma simulação sobre máquina de corrente contínua, operando como gerador e como motor. Os pré-requisitos aí para a disciplina, para vocês terem um melhor aproveitamento, são os mesmos de conversão de energia, certo? A parte teórica é ter conhecimento de eletromagnetismo, disciplina que vocês deveriam ter cursado no quarto semestre, e também as disciplinas de cálculo, certo? Não é impossível fazer o curso sem esse pré-requisito, mas com certeza o aproveitamento será melhor se vocês tiverem feito já essas disciplinas. A bibliografia aqui, então, ela é basicamente a mesma também de conversão. Eu uso bastante aí o Fitzgerald e o livro do professor Bin, e também os manuais dos kits da De Lorenzo que nós temos no laboratório de máquinas. Aqui de novo a senha, para quem está na aula, com certeza já obteve a senha, né? Então, tanto da aula de conversão quanto de laboratório, a senha é o próprio código da disciplina, seguido de 2021. Nosso calendário, novamente nós vamos ter 14 semanas de aula, certo? Felizmente nenhum feriado aí na terça. Praticamente todo experimento vai ser seguido de um relatório, certo? Então, a nota de vocês será a média nessas atividades. A entrega do relatório também conta como presença, certo? Então, para ter presença, é necessário integrar o relatório. E aqui, uma previsão aí das nossas aulas, certo? Nós também vamos ter aulas síncronas e aulas assíncronas. Hoje temos uma aula síncrona, né, no dia 11. Na semana que vem será uma aula assíncrona, certo? Então vocês vão ter um vídeo lá para ver a aula e vai ter também um relatório para ser feito, ok? Mas durante as aulas assíncronas eu estarei disponível para tirar dúvidas das 8 até as 9.
certo? Então, aula assíncrona, eu estou presencial porque eu estou ministrando a aula, e na aula assíncrona eu vou estar disponível para plantão de dúvidas. Então, eu vou estar toda semana aí com vocês, certo? Dúvidas aí sobre a questão da avaliação, sobre as nossas aulas? Tranquilo então, pessoal. Se não temos dúvidas, nós vamos seguir em frente aí. Bom, ainda no Moodle, né? Aqui na nossa aba de experimento 1, que é sobre eletromagnetismo, estou clicando nela. Novamente, sempre no início, o link para a nossa aula, né? No RNP. Quando eu tiver disponível para plantão de atendimento, também vai ser o mesmo link. Então, aula síncrona do dia de hoje, né, das 8 às 9h30. Primeira coisa que nós temos aqui é o slide do experimento, certo? De novo, nós temos no formato PDF e no formato do PowerPoint. Roteiro do experimento. Como nós não vamos poder fazer o experimento aí na prática, né? A nossa abordagem aqui da disciplina vai ser... eu passo para vocês aqui as medições, e vocês, com as medições, vocês vão fazer os cálculos que tem no roteiro. Mas eu vou abrir ambos para vocês. Primeiro nós vamos passar aí pelos slides, onde eu explico um pouco a parte teórica e explico também como que deveria ser feito o experimento. Depois disso, então, eu vou mostrar para vocês o roteiro, as medições, para que vocês possam, durante a semana aí, fazer o relatório. Bom, essa atividade do relatório, ela pode ser feita em grupos de até 3 alunos. E vocês vão ter aí uma semana, né, para estar fazendo esse relatório. Eu dou mais um dia de tolerância, que é para o caso de, no dia 18, vocês estavam lá querendo entregar o relatório quase à meia-noite, deu problema na internet, aí vocês me ligam e falam, professor, não consegui entregar. Para isso já tem um dia a mais, certo? Então vocês têm aqui até o dia 19 para entregar. O sistema vai dar mensagem que está com atraso, mas esse um dia de atraso eu não considero. Agora, a partir do segundo dia ele já trava, tá, pessoal? Então, esse um dia aqui já é contando, teve problema na internet e não consegui mandar no dia, certo? Então, eu recomendo que vocês só usem esse dia nesses casos. Tranquilo? Então, praticamente toda experiência vai ter um relatório. Eventualmente, alguma experiência eu não vou cobrar, certo? Mas, a princípio, em toda experiência tem um relatório. E, relembrando, né, fixando bem, entrega do relatório conta com presença, certo? Aqui na parte de baixo, né, depois aqui do link para o relatório, né, para a entrega do relatório, nós temos aqui uns vídeos assíncronos. Eu recomendo que vocês assistam esses vídeos, pessoal, porque esses aqui foram feitos antes aí da pandemia, né? Então, eu demonstro aí, vocês vão poder ver eu realizando essa parte experimental. Infelizmente, eu não tenho vídeos de todos os experimentos. Eu vinha num projeto de fazer esses vídeos já antes da pandemia, mas veio a pandemia e eu não consegui terminá-lo, certo? Então, acho que os 3 primeiros experimentos eu tenho aí vídeos comigo realizando a experiência no laboratório. E no final aqui tem a aula síncrona do semestre passado, certo? Quando eu concluir a nossa aula, eu vou colocar aqui também um link para a aula síncrona que nós estamos realizando nesse momento. Bom, então, uma vez que eu expliquei aí como que está a distribuição do nosso material aí no Moodle, né? Nós vamos então começar aí com a nossa experiência número 1.
Deixa eu só dar uma... continua tudo certo aí com o vídeo e com o áudio, pessoal? Hoje parece que está melhor aí o sistema, né? Vamos ver se fica mais estável. Qualquer problema aí, por favor, abra um áudio aí e me avisem, certo? Bom, então esse é o nosso laboratório de conversão eletromecânica, né? Experiência número 1. Essa experiência vai ser sobre reatância e indutância. No laboratório, nós costumamos utilizar 2 multímetros, uma fonte DC, também utilizamos um paquímetro. Então, esses equipamentos os alunos buscam no almoxerifado, e no laboratório nós temos regulador de tensão, que é um varivolt, é uma espécie de fonte de tensão variável, certo? Bobinas e 2 núcleos, aí, acho que nós temos umas fotos para mostrar para vocês. Bom, então o objetivo nessa aula é medir resistência e reatância e poder calcular a indutância de uma bobina, certo? Então, para medir resistência elétrica, se eu tenho certeza que a minha carga é uma resistência pura, eu posso medir tanto com tensão AC quanto DC. Agora, se a minha carga é um circuito RL ou RC, necessariamente eu tenho que aplicar tensão DC. Certo? Então, se a minha carga é uma resistência pura, não tem problema. Eu coloco tensão, a corrente AC ou DC vai estar em fase com a tensão. Certo? E a resistência é a razão entre a tensão e a corrente. Essa é a definição de resistência, né? Só que, se eu não tiver certeza que a minha carga é uma resistência pura, por exemplo, uma bobina, como ela é um fio de cobre enrolado, ela tem uma indutância. E como é um fio de cobre, cobre tem resistência, certo? Por melhor que seja a condutância do cobre, ele não é um supercondutor, então ele vai ter uma resistência. Então, uma bobina é um circuito RL. Para eu medir somente a resistência, eu aplico tensão DC. Certo? Então, nesse caso, aplicando tensão DC, necessariamente a razão entre tensão e corrente vai ser a resistência. Bom, se eu tenho uma carga, eu vou supor que ela é uma indutância pura. Indutância pura não existe, tá, pessoal? Mas vamos supor que é uma indutância pura. Eu não posso aplicar tensão DC. Porque a reatância, uma indutância, ela é um curto-circuito para tensão DC. Então, se eu aplicar tensão DC em cima de uma indutância pura, eu vou ter uma corrente infinita. Então, nesse caso, nós sempre aplicamos tensão AC. Certo? Então, se eu aplicar tensão AC em cima de uma reatância pura, certo? Que não tem resistência, a corrente necessariamente vai estar em quadratura, e essa razão entre a tensão AC e a corrente vai me dar, então, a reatância. Bom, mas na prática, as nossas cargas vão ser sempre um circuito RL, certo? Então, se eu aplico uma tensão AC em cima de um circuito RL, eu vou ter uma corrente que vai estar defasada num ângulo maior que zero e menor que 90 graus. Certo? Essa razão entre a tensão e a corrente, ela me dá então a impedância da nossa bobina. Certo? Então, quando eu aplicar tensão DC, eu estou medindo a resistência da bobina, porque
A reatância é um curto-circuito para a tensão DC, então eu só meço a resistência. E quando eu aplico tensão AC, eu estou medindo a impedância, certo? Porque reatância pura não existe. Eu sempre vou ter um circuito RL quando eu tiver uma bobina. Bom, então lembrando que a reatância de uma bobina ela é 2π vezes a frequência vezes a indutância. Como tensão DC a frequência é zero, então logo para a tensão DC a reatância é nula. Notem que nada nos fala da indutância, certo? A indutância pode não ser nula, e uma bobina a indutância não vai ser nula, mas a reatância da bobina para a tensão DC vai ser nula. Quanto maior a frequência, para uma mesma indutância, maior vai ser a reatância. Porque a reatância é proporcional à frequência, certo? Em geral, nós trabalhamos com frequências fixas, né? Aqui no Brasil, a gente vai trabalhar com 60 Hz. Bom, mas esse conjunto, esse circuito RL, ele é um número complexo, certo? Então, essa corrente da minha impedância, ela pode ser decomposta em duas correntes. A projeção dessa corrente sobre o eixo da tensão, ela me dá a corrente em cima da resistência. E a projeção dessa corrente em quadratura com a tensão, ela nos dá a corrente somente em cima do indutor. Certo? Então, isso forma aí lembrando que a nossa corrente, né, os nossos fasores, são números complexos. Bom, os multímetros, eles só medem módulo, certo? Eu não consigo enxergar aí esse ângulo pelo multímetro, certo? Nós temos equipamentos aí, alicates vatímetros, que medem esse ângulo aqui, certo? Que é o chamado fator de potência. O ângulo φ, que o cosseno do φ é o fator de potência, né? Mas isso é matéria aí para aula de instalações. Mas eu sei o seguinte, a minha resistência e a reatância, elas também são números complexos. E elas formam um triângulo retângulo, certo? Então eu tenho a hipotenusa do meu triângulo retângulo é a impedância, e os dois catetos são a resistência e a reatância. Então, se eu calculei a impedância e se eu calculei a resistência, eu consigo isolar a reatância, faltou aqui a equação, eu consigo isolar a reatância nessa equação e calculá-la a partir da impedância da resistência, certo? Então, no laboratório, nós aplicamos tensão DC para medir resistência, aplicamos tensão AC para medir a impedância. Com essas razões, eu consigo calcular a resistência e a impedância, e assim eu consigo também calcular a reatância. Bom, então aqui eu tenho, do ponto de vista de circuitos elétricos, né, então a minha bobina, né, ela é composta então por uma reatância e uma resistência, porque ela é um fio de cobre enrolado, certo? O fio de cobre também tem resistência. Por estar enrolado num núcleo de metal, ela vai ter uma impedância. Bom, para medir, então, é um procedimento bem simples, né? Nós, com uma fonte de tensão AC variável, nós instalamos um amperímetro em série com o nosso circuito, um voltímetro em paralelo aí com a fonte ou com a nossa carga, alimentamos o circuito e medimos então a tensão e a corrente. Depois, nós trocamos a fonte AC por DC e realizamos as mesmas medições. Sempre temos que tomar cuidado no laboratório, né, com questões de escala das medições, né? Nossos multímetros, em geral, tem que ser selecionado a escala, tantos que estão, e também se nós estamos medindo tensão contínua ou alternada, né? Então, sempre tomar cuidado com as escalas aí dos equipamentos.
Quando nós aplicamos tensão DC, então essa impedância, melhor dizendo, essa reatância, ela tem valor nulo para a tensão DC. Então, quando aplico tensão DC, eu estou medindo somente a resistência. Então, explicando aí um pouquinho melhor a figura, né? Quando nós aplicamos então tensão AC, nós estamos então medindo, eu vou obter uma corrente AC, a razão entre o módulo da tensão e o módulo da corrente, que é o que nós medimos com os multímetros, me dá a impedância, certo? Quando eu aplico tensão DC, eu vou medir então a tensão DC, a razão entre tensão e corrente me dá a resistência. Lembrando então que essa impedância é um número complexo, onde a parte da resistência é um número real e a parte da reatância é um número complexo, eu posso, para eu calcular o módulo dessa reatância, eu aplico aqui o teorema de Pitágoras, né? Isolo a reatância, então a partir da impedância da resistência eu consigo calcular a reatância. Notem que a impedância tem que ser sempre maior que a resistência, certo? Não, no máximo, esses dois valores vão ser igual. A resistência nunca pode ser maior que a impedância. Bom, uma vez então que eu obtive a resistência e a impedância e calculei a reatância, eu posso ir na definição que a reatância é igual a 2πf vezes a indutância, eu posso isolar a indutância para calculá-la, certo? Então eu venho aqui, isolo a indutância, eu posso calcular a indutância. Nós não chegamos nessa fórmula aqui ainda, pessoal, na parte de teoria, mas na aula que vem nós vamos chegar nela, certo? A indutância é o número de espiras da bobina ao quadrado dividido pela relutância magnética. Então, relutância magnética nós já vimos como calcular, certo? Para circuitos simples, né? Então, a indutância pode ser calculada pelo número de espiras ao quadrado dividido pela relutância magnética. Então, eu posso, uma vez que agora eu tenho a indutância, eu também conheço o número de espiras da minha bobina, eu posso calcular essa relutância magnética com os dados experimentais. Então, lembrando que a relutância magnética de um circuito fechado, né, um circuito magnético de ferro, né, composto de ferro fechado, ela é a comprimento médio desse circuito magnético dividido pela área da seção transversal, dividido também pela permeabilidade magnética. Bom, esse comprimento médio é fácil calcular. A área da seção transversal também é fácil calcular. Agora, a permeabilidade do material já é um pouco mais difícil. Você pode dizer, bom, eu vou numa tabela e pego a permeabilidade magnética do ferro. Bom, mas ferro tem uma grande variedade, certo? Ferro não é todo igual. Então, essa permeabilidade aí magnética do ferro, ela pode variar desde 1K até valores na ordem de 70K. Certo? Então, essa permeabilidade varia muito. Se for um ferro elétrico, que nós chamamos, né, um ferro que é tratado para ter uma boa permeabilidade magnética, esses valores podem chegar a 72 mil, em torno de 72 mil é um valor típico, certo? Para ferro elétrico de boa qualidade. Agora, ferro que não tem tratamento, não tem nenhum tipo de liga, ele pode ter uma permeabilidade magnética consideravelmente baixa.
Então, é difícil calcular essa relutância de forma teórica, certo? Por quê? Porque essa permeabilidade do ferro do nosso núcleo do laboratório é desconhecida, certo? Mas a gente pode dar uns chutes aí para ter uma ideia do quão bom ou não é o nosso material do laboratório, certo? Então eu sei que essa permeabilidade relativa pode variar bastante. E lembram que a permeabilidade que eu vou utilizar aqui é a permeabilidade relativa vezes a permeabilidade do ar ou do vácuo, certo? Mas uma outra coisa que nós podemos fazer é tentar obter a permeabilidade do material com os dados do laboratório. Então eu calculei a reatância, eu calculei a indutância, eu calculei a relutância do meu circuito magnético. Eu posso vir nessa fórmula, isolar a permeabilidade e calcular a permeabilidade do meu material. Uma vez que eu calculei a permeabilidade do material, eu posso então dividir pela permeabilidade do vácuo, né? E vou obter então a permeabilidade relativa. Certo? Então estou fazendo isso de forma experimental, para saber qual é essa permeabilidade. Já posso adiantar que o núcleo de ferro que nós temos no laboratório, ele é um ferro ruim, certo? Como isso não é um produto comercial, né? Somente um material para testes, então acho que o pessoal que fabricou isso aí não quis gastar muito com ferro de boa qualidade, então adianto que esse material tem uma permeabilidade relativa bem ruim. Para ferro, né? Tranquilo até aqui, pessoal? Uhum. Deixa eu ver, tem alguma questão ali? Ok. Bom, essas conversas entre vocês aí, né? Ok, tranquilo. Bom, sem dúvidas, então, vamos continuando aí. Então, a gente pode aí, com nossos dados aí experimentais, obter, então, tanto a reatância, a indutância, a relutância e, por último, nós podemos calcular, então, a permeabilidade do nosso material. Bom, relembrando, né? Então a medição aí ela é feita com uma fonte. Essa fonte pode ser DC ou AC, certo? Quando nós utilizarmos fonte DC, nós vamos estar medindo somente a resistância, porque a reatância é um curto-circuito para tensão DC. E quando eu tiver então com tensão AC, eu vou estar na verdade medindo a impedância, certo? Sempre medindo tensão e corrente. Bom, aqui nós temos uma foto do nosso circuito magnético, né? Então nós temos na verdade várias bobinas no laboratório. Para esse experimento, geralmente eu utilizo uma bobina com 500 espiras. Essa aqui parece que tem 250 da foto, certo? Nós temos também o circuito magnético, que ele pode ser desmontado, tá? Então ele tem duas partes. Uma eu chamo de U, que tem esse formato de U aqui, certo? E a outra I. Então nós temos um parafuso aqui que aperta as duas. Se eu afrouxar, eu posso remover essa parte superior e posso tirar ou inserir bobinas nesse núcleo, certo? Então é um kit de laboratório para a gente trabalhar aí com bobinas. Aqui nós temos as dimensões desse núcleo, certo? Então ele tem basicamente, ele tem a parte U, certo? Está aqui todas as medidas. No experimento a gente força um entreferro. Vocês notem que aqui tem um pedaço de papel. Então esse papel foi inserido para forçar o entreferro. Ou então, nesse caso o entreferro tem 1 milímetro. Na verdade, são dois entreferros, né, nesse circuito magnético, porque tem duas
espaços em branco aqui, né? Tanto lá de cá quanto lá de cá. No exercício de conversão só tinha um, né? Aqui vai ter 2. A gente também retira aquele papel, certo? E o parafuso força as duas partes metálicas a terem contato. Então, nesse caso, nós temos esse circuito magnético sem entreferro. Então, aqui sem entreferro, no slide anterior com entreferro. Bom, para demonstrar aí como que essa indutância e reatância da bobina podem variar com um núcleo magnético, no primeiro experimento, nós medimos a resistência da bobina sem núcleo de ferro, ou seja, a bobina no ar. Nós medimos então com os multímetros, né, aplicamos tensão DC e depois AC, e medimos então tanto a resistência, né, quanto a reatância da bobina. Nós sempre regulamos aí para ter uma corrente entre 1 e 2 amperes. Eu deixo isso a cargo aí dos grupos para escolher qual valor de corrente vai querer aplicar. Apesar de nós não estarmos fazendo presencialmente essa experiência, né, é importante que eu comente com vocês que essa resistência da bobina, como é um fio de cobre, ela tem resistência, mas é uma resistência muito baixa, certo? Então a gente tem que ter bastante cuidado no laboratório em começar aplicando uma tensão muito baixa, e com algo em torno de 1, 2 volts, nós já vamos ter uma corrente ali de 1 ampere. Certo? Então, tanto para a tensão DC quanto AC, tem que tomar bastante cuidado para aumentar essa tensão bem lentamente. Bom, depois a gente insere somente a parte do núcleo I na nossa bobina e de novo repete o procedimento, mede a tensão DC e AC. O que a gente descobre nessa primeira parte do experimento é que a resistência independe do núcleo da nossa indutância, certo? A resistência não varia com o núcleo, vocês vão ver isso nas medições. Porém, quanto mais ferro eu tiver no núcleo, a nossa reatância vai diminuindo. Certo? Então, depois, quando eu vou na terceira parte da medida, eu insiro a nossa bobina somente no núcleo U. Agora que eu já sei que a resistência não varia, eu só faço os ensaios com tensão AC. Então, eu coloco um núcleo de ferro maior, que é o núcleo U, e faço então de novo a medição com tensão AC. Vocês vão vendo que essa nossa reatância vai aumentando. Por último, nós colocamos o circuito magnético completo, só que forçamos um entreferro. De novo, nós medimos aí com tensão AC a impedância. E por último, a gente remove aí o entreferro, né? Remove aquele papel e mede novamente aí a nossa impedância. Bom, os dados das medições, eu vou passar para vocês, ele já está lá no Moodle, eu vou abrir essas medições, certo? E vocês, no relatório, vão calcular a resistência, a impedância, a reatância e a indutância. Isso para os itens de 1 a 5, certo? Para o item 5, que é o item onde eu só tenho ferro, para esse item nós também vamos calcular a permeabilidade magnética do material. Certo? Então, para o item 5, onde eu só tenho ferro, nós vamos calcular a permeabilidade magnética do ferro do nosso núcleo magnético do laboratório. Para o item 4, eu vou também calcular a relutância magnética do entreferro, do ar. Certo? Por que eu não calculo a relutância magnética do ar para os itens 1, 2 e 3?
A gente só consegue aplicar aquela fórmula da relutância magnética, no caso do ar, para entreferro, quando o comprimento do entreferro é pequeno, certo? Quando o comprimento do entreferro é muito grande, a gente não consegue aplicar aquela fórmula. Então, nós vamos aplicar aquela fórmula para quando nós temos somente ferro, que é o item 5, e depois, para o item 4, nós vamos então também aplicar para calcular o entreferro. E é lógico, eu preciso que vocês comentem nos resultados. Bom, pessoal, então eu vou no Moodle e vou abrir os resultados. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no roteiro. Bom, o roteiro, ele basicamente tem as mesmas informações que eu coloquei nos slides, certo? Então, tem objetivo, lista do material. Lembrando que esse roteiro ele foi feito para aula presencial. Os procedimentos, né, como fazer as medidas, né? Então, aquela explicação que eu já passei, né, com tensão DC, depois com tensão AC. Então, com tensão DC, nós vamos medir a resistência. Então, tem a fórmula aqui, certo? Equação 1. Para medir a impedância, nós aplicamos tensão AC. Então, aqui de novo tem a fórmula aqui, certo? Referência à figura número 1. Como calcular a reatância, como calcular a indutância. Então, tudo que está no slide também está aqui nas nossas equações, certo? Também está aqui no roteiro. O cálculo da relutância. E por último aqui, o cálculo da permeabilidade magnética, certo? E da permeabilidade relativa. Então, todas as fórmulas que nós precisamos para os cálculos estão aqui nessa parte de medidas, certo? Medidas e procedimentos. Bom, aqui é a descrição do que vai ser feito em cada teste experimental, certo? Então, o primeiro teste sem o núcleo magnético, o segundo teste com o núcleo I, depois somente com o núcleo U, com o núcleo completo, mas forçando um entreferro, e por último aí com o núcleo completo e sem entreferro. Então essas medidas eu vou estar passando para vocês. A gente já vou abrir o arquivo. Então vai ficar para vocês no relatório para fazer as partes dos cálculos, certo? Eu recomendo fortemente que vocês coloquem os cálculos no formato das tabelas que estão sugeridas aqui, certo? Simplifica para mim corrigir os relatórios. Se vocês simplesmente colocarem uma série de cálculos e não agruparem aqui na tabela, uma que eu acho que fica melhor a análise dos resultados, certo? E também fica mais fácil para que eu corrija os relatórios. A resistência, vocês vão notar que ela vai dar o mesmo valor, ou praticamente o mesmo valor, certo? Então, a gente não recalcula ela somente foi medida nos testes A e B. Não foi medida no C, no D e no E, porque não era necessário, certo? Quando vocês forem calcular a reatância, tomem cuidado, tá? Não pensam que a resistência é zero aqui, certo? A resistência é o valor que foi calculado no A e no B, que é praticamente igual. Certo? Então, quando forem calcular a reatância, mesmo no item C, D e E, essa resistência não é porque está riscado aqui que é nulo, certo? Ela é o valor que foi calculado nos itens A e no item B. Por último, né, com os dados obtidos aqui no último experimento, que é o E, vocês vão calcular a permeabilidade do ferro, certo? E também, tendo essa permeabilidade do ferro, vocês vão dividir pela permeabilidade relativa, pela permeabilidade do ar e vão obter a permeabilidade relativa, certo? Bom, a relutância que vocês obtiveram no item D, ela é igual à relutância do ferro mais a relutância do ar, certo?
Então, se vocês pegarem aqui a relutância calculada no item D e subtraírem da relutância calculada no item E, vocês vão ter a relutância do ar. Então, essa relutância experimental, vocês vão fazer a partir dessa subtração. E vocês também podem calcular a relutância teórica, certo? Porque a permeabilidade do ar é conhecida. Então, vocês podem também comparar aqui o resultado da permeabilidade do ar experimental em comparação ao teórico. Okay? Todo esse experimento, então, ele está nesses 3 vídeos, que vocês também têm o link no Moodle, certo? Então, se eu voltar aqui para o Moodle, aqui tem um link da realização dessa experiência e também aqui a parte de cálculo, certo? Então, eu realizo as experiências e faço aqui o cálculo. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu quero comentar aqui. Ah, sim. Deixa eu abrir aqui as medições. Bom, aqui nós temos então uma tabela com as medidas, certo? Contenção contínua, né? Só foi aplicado no teste A e B. Então, notem que foi aplicada uma tensão de 2,5 volts para se obter uma corrente de 1 ampere. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa fonte, porque se vocês, de repente, lá no laboratório, a pessoa incrementa demais essa tensão, se for para 10 volts, já vai ter 4 amperes aqui, né? Então, tem que tomar bastante cuidado no laboratório. E notem que o resultado foi exatamente o mesmo, ou seja, não faz diferença para a resistência de um fio o fato de eu ter núcleo de ferro ou não. Para essa resistência do fio, só importa o comprimento do fio, o diâmetro do fio e o material, que é cobre. Certo? Então, pouco importa para a resistência se eu tenho núcleo de ferro ou não. Já aqui para a nossa impedância, né? Quanto mais ferro eu tenho no núcleo magnético, mais tensão eu preciso colocar para ter a mesma corrente. Então, de novo, com o núcleo de ar, vocês vejam que somente com 4 volts eu já tenho 1 ampere. Quanto mais ferro eu vou colocando no circuito, aqui então é núcleo de ar, somente o núcleo I, núcleo U, eu vou precisando de mais tensão para obter a mesma corrente. Com o circuito completo, mais com o interferro, eu já precisei de 120 volts para obter 1 ampere. Quando eu removo o núcleo de ar e só tenho ferro, um circuito magnético fechado, eu aplico a máxima tensão que eu consigo aplicar no laboratório, 240 volts, e não consigo chegar em 1 ampere. Certo? Por que eu não consigo chegar em 1 ampere? Quanto mais ferro eu tenho no circuito, a reatância vai aumentando. Certo? Como a reatância, a impedância é a razão entre tensão e corrente, quando vocês calcularem, vocês vão ver que quanto mais ferro tem no circuito, menos ar, maior é a impedância. Porque quanto mais ferro, a permeabilidade do ferro é menor. Quanto mais ferro, menor a permeabilidade magnética. Então é essa análise que eu quero que vocês coloquem no relatório, certo? Então, no relatório, a partir dos dados de medição, né, vocês vão então calcular, preencher essa tabela aqui. Tanto a tabela 3 quanto a tabela 4. Tudo certo, pessoal? Tá joia. Então, semana que vem, relembrando, vai ser uma aula assíncrona, certo? Eu não disponibilizei aqui a aba da semana que vem. Se vocês não conseguem ver, mas eu consigo aqui mostrar. Na semana que vem, de novo, tem o link. Dessa vez não vai ser uma aula assíncrona, certo? Semana que vem, mas eu vou estar online para atendimento. E vocês têm aqui um vídeo, então, para vocês estarem
assistindo, certo? E o procedimento vai ser o mesmo. Aqui vai ter lá as medições, o roteiro, as medições, e daí vocês vão ter que fazer então o relatório que será fazer os cálculos. Uma pergunta aqui. Aumenta a impedância, mas a relutância cai, certo? Porque a relutância está dividindo. Então, quanto menor a relutância, maior a impedância. A impedância ela é inversamente proporcional à relutância. Por que a relutância, diminui? Porque quanto mais ferro, a permeabilidade, a condutividade para o circuito magnético melhora, certo? Se nós vou voltar aqui na equação. Vocês notem que a reatância e a indutância elas são proporcionais, certo? Agora, a relutância é inversa. Quanto menor a relutância, maior vai ser a indutância e maior vai ser a reatância. Certo? Porque o ferro conduz, assim, entre aspas, né, melhor o campo magnético. Beleza, Fábio. Então, pessoal, isso era o que eu tinha aí para a nossa aula de hoje, certo? Então, deixo aberto aí se vocês têm mais alguma pergunta. Uhum. Sim, Edson, a aula de hoje ela está sendo gravada. Eu não uso o sistema aí do RNP para gravar, certo? Você deve ter visto que não está vermelhinho ali o ponto ali em cima, né? Mas ela está sendo gravada sim. Então, assim que eu terminar, eu edito alguma coisinha no vídeo, certo? Então, assim que eu terminar de fazer isso, eu vou estar anexando no Moodle. Só para comentar, então eu vou compartilhar aqui minha tela novamente. Eu vou vir aqui no Moodle. Experiência número 1. Então, a sequência que tem aqui, link para as aulas, né? Os slides que eu usei para dar a aula, o roteiro que foi feito para uma aula presencial, o resultado das medições, uma vez que nós não conseguimos fazê-las no laboratório, então forneço as medições para vocês, e aqui o link para entregar o relatório. Aqui embaixo tem 3 vídeos que foram gravados antes aí da pandemia, certo? Eu recomendo que vocês assistam esses vídeos, porque eu realizo a experiência neles, e no último nós fazemos os cálculos. Aqui tem a aula 5, né, do semestre passado, e eu vou estar colocando aqui essa aula de hoje, certo? Mas eu acho que é mais interessante que vocês assistam esses 3 vídeos aqui. Infelizmente eu não tenho todos os nossos, na verdade eu não tenho a maioria dos experimentos feitos. Eu vinha fazendo isso antes aí da pandemia, fazendo aos poucos. Infelizmente a pandemia chegou antes. Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, só ressaltando, né, eu devia ter comentado isso no início da aula, nós juntamos as 2 turmas nesse único horário, certo? Agora as 2 turmas devem continuar com o professor Cambraia na próxima aula, né? Eu acredito que o professor Cambraia deve ter enviado uma mensagem para vocês, né? Então tá jóia, pessoal. Se vocês não tendo mais nenhuma questão, nós estou então encerrando a nossa aula, certo? Semana que vem eu vou estar online aí para plantão de dúvidas.
Tá joia, pessoal? Então, bom dia para todos. Nós nos vemos aí na semana que vem. Tá joia? Eu que agradeço a presença de todos aí.